Bangers e juristas de todo o país, sou Germano Schwartz, estamos aqui com o 16º Direito e Rock na web rádio da Uniriter. Não se esqueça de baixar o aplicativo da web rádio no Google Play. Esse é um programa que vai ao ar aos sábados às 10 da manhã, com reprise às segundas às 10 da noite. Lembre-se de que os últimos 6 programas você pode ouvir no SoundCloud, basta digitar Direito e Rock, e que desde hoje se pode ouvir o programa, todos eles, no YouTube. Procure por Direito e Rock e, como diz minha filha, dê um like, inscreva-se, que nos ajuda bastante. Nós estamos hoje aqui com o professor Dr. Paulo Fayette, que é professor da graduação da Uniriter e também do mestrado em Direitos Humanos da Uniriter. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Germano, bom dia. Tudo bem. Olha, além de tudo, baterista, Habeas Corpus era o nome da banda, então. O nome da banda era Habeas Corpus, essa eu te peguei, né? Tu não sabia dessa imensa novidade. Tirando o fato de ser quase um Maradona com a bola no pé e de um dos melhores marcadores de basquete que eu vi, eu não sabia. Mas quando era a banda? A banda nasceu na época de colégio, em virtude do FICA, né? Do Festival Interno da Canção Chetana. E eu toquei 2 anos com a banda no festival. O primeiro ano a gente tocou, foi um desastre. E no segundo ano, estava bem organizadinho e tal, eu até ganhei prêmio, né? Eu me considero um baterista premiado, melhor baterista do que Engenheiros do Havaí nasceu nesse festival da Anchieta. Acho que o Gessinger era anchetano, acho que eu li em algum lugar. Enfim. Sim. Não, e várias bandas super conhecidas tocaram no FICA, várias. Enfim, vinham para cá de São Paulo, vinham para cá do Rio de Janeiro, o FICA era patrocinado, era um festival fantástico. Né? Mas o rock perdeu e a gente ganhou um dos melhores processualistas penal do Brasil. Olha, eu quase enveredei para a música, mas é evidente que o exemplo em casa do pai e dos irmãos mais velhos impediram qualquer tipo de sonho vinculado ao rock. E ainda bem que eu fui pelo lado do processo penal, porque eu acho que eu ia morrer de fome. Tá bom. Olha, você acabou de lançar um livro, que é o livro que vai ser o tema aqui da nossa música, Pais e Filhos Separados, Alienação Parental e Denunciação Caluniosa, né? Assim, pro ouvinte entender um pouquinho o que fala esse livro aqui. Tem a ideia de trazer a aproximação entre esses 2 gigantescos temas da atualidade, né? Ou seja, dentro do direito de família, os casos de alienação parental, tão comuns e tão discutidos hoje, que foi a parte escrita e organizada pela Fabiana Ribeiro, que foi minha aluna na graduação, escreveu um TCC sobre esse assunto, e os casos em que há iniciativa dessas circunstâncias de alienação parental falsas. E aí se reflete dentro da área do direito penal e da área do direito processual penal, vinculada à questão da denunciação caluniosa. Que é basicamente o que é quando o sujeito dá causa à iniciativa de uma investigação ou de uma ação penal, sabendo que esse fato é falso. Então, muitas vezes, assim, os pais discutem, brigam, se separam com filhos no meio dessa história toda e uns acabam imputando aos outros situações que sabem ser falsas, fazendo nascer inquéritos, ações penais, começa uma briga judicial gigantesca para além do direito civil, do direito de família, e aí o direito penal é chamado para tentar resolver alguma coisa e a gente sabe que ele não resolve. Em tese é a última rácio, né? É a última rácio e só destrói, às vezes, as relações e muitas vezes massacram os filhos que estão no meio dessa jogada. Isso ocorre frequentemente, né? Na alienação parental? Frequentemente e cada vez mais. Né? Ou seja, o direito sendo utilizado justamente para agredir, né? Para afastar os pais e os filhos. Isso é uma coisa assim, uma crescente impressionante. Até o presidente do IBDFAN, aqui, o Conrado Paulino da Rosa, de novo, muita honra, me convidou para participar do evento lá em Bento Gonçalves, agora dia 19 de outubro. Vou estar lá com muito prazer falando desse tema. Germano, nem te dei bom dia, nem te agradeci o convite, nem disse da minha honra de estar aqui contigo, enfim, a gente já saiu conversando. Tu que manda aí, queria só te dizer que é uma satisfação estar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a primeira música, que é Sexo, Algemas e Cinta-Ligas, da Tequila Baby. O meu problema, o meu problema é sexo, algemas e cinta-ligas. Não importa se é loira ou morena, se ela é alta, média ou pequena. O meu problema é sexo, algemas e cinta-ligas. Não importa se é oriental, mas que possa
liga. De manhã ela vai embora e me deixa algemado no colchão. Eu não sei o seu nome, eu só tenho apenas sua calcinha vermelha no chão. Sua calcinha vermelha no chão. O que eu quero é sexo, algemas e cinta liga. Sexo, algemas e cinta liga. Sexo, algemas e cinta liga. Toda vez que eu ouço Tequila Baby, eu me lembro de uma vez que eu peguei o carro do pai e fui até Panambi para ver um show desses caras, enfim, das lembranças boas da memória. E, bom, essa música tem bastante coisa aqui pro teu livro, né? Tem bastante coisa, né? Eu gosto muito dessa música e era uma das músicas que a gente tocava cover. Ah, bom, eles também não são uma banda assim, vai lá tão difícil de Tão tocar. difícil, era mais simples, né? Um lá, um sol e um mi ali bem feito, a gente consegue imitar. Mas eu cara. acho que eles fazem uma coisa bem legal. Não, né? bem legal. Aliás, a gente aqui no Rio Grande do Sul tem bandas extraordinárias, né? Eu sou fã de várias. Eu até havia indicado para amanhã de hoje, mas não ia dar tempo de escutar toda a playlist que eu havia feito. Uma banda chamada Jingle Bells. Ah, eu conheço, é bem legal. Bem legal, os caras estão estourando aí no Brasil inteiro. E as letras bem feitas, composições assim extraordinárias. Vale a pena para quem não conhece aí, dá uma olhada nesse. Mas essa da Tequila Baby é mais ou menos da nossa época, Paulo, porque eu me lembro ela tocando e o pessoal ficava meio apavorado porque você tocou na MTV. Eu quando MTV, sim. Essa tinha clipe. Sim. E aí quando aparecia, não me lembro o nome do vocalista, mas o Sexo, Algemas e Cinta Liga, e tem uma parte que ele diz que eu concordo muito, desde que torça pro Internacional. Somos dois aí, né? Somos dois aí. Mas essas questões aqui trazidas pro teu livro são, a Tequila Baby, mesmo com o humor dela, são coisas importantes aqui no teu livro, né? Sabe, Germano, que eu tenho visto muito, assim, na área penal e processual penal, que é onde eu milito na advocacia, e principalmente depois da primeira edição do livro, agora está na segunda já, que as pessoas, assim, nesses relacionamentos muito conturbados, né, criam situações, criam questões que depois não conseguem dar retorno, eles não conseguem colocar um fim nisso, né? Tem clientes hoje respondendo a processos de 5, 10 anos, não se terminam mais as ações penais, ou seja, já se resolveu até na esfera do direito de família, já houve a separação bem feita, a criança já está com seus dias determinados, enfim, mas no penal os crimes ainda seguem sendo julgados, a fase recursal ainda segue existindo, né? E às vezes são crimes muito graves, cujas penas são altas. Né? Houve um caso lá em Santa Catarina que eu atendi que a mãe disse que o pai abusava da criança durante muitos anos e tinha prova, chamou a avó, chamou a tia, chamou a dinda, chamou um tio que enxergava. E no final das contas, quando a criança, depois dos anos do processo penal, foi ouvida pela terceira vez na ação, disse que o juiz, isso nunca aconteceu. Isso não é verdade, isso foi uma criação, isso foi uma situação completamente... Quer mostrar que água na cachaça vai longe. E aí o pai já havia perdido o emprego, ou já tinha refeito a vida, enfim, mas já tinha perdido o emprego, já tinha se mudado de cidade porque ele estava sendo ameaçado de morte lá onde ele morava, pelos vizinhos que acreditaram na história. O processo em si já é uma grande pena, né? Porque é uma dor. A gente tem que, por exemplo, numa resposta escrita à acusação, determinar num procedimento comum ordinário 8 testemunhas, vai chamar 8 testemunhas próximas a ti, seja para falar bem, seja para dizer quem tu é, dizer, olha, eu estou respondendo uma ação penal e eu preciso do teu depoimento, quer dizer, e só isso já é um massacre. Sabendo que não é verdade, que tu não cometeu, aí é praticamente o cumprimento da pena. Nesse caso que tu narrasse, então, é que geraria a possibilidade de se propor uma ação por denunciação caluniosa. Por denunciação caluniosa. E o crime da denunciação caluniosa, que está lá no artigo 339 do Código Penal, cuja pena é de 2 a 8 anos. Não é pouco. Não é pouco, não permite suspensão condicional do processo, por exemplo. Né? A rigor, por determinação do Supremo, ele só poderia ser investigado depois do final da primeira ação. Claro. Então, às vezes, o processo dura 5, 10 anos para verificação se o pai, por exemplo, abusou ou não da criança, para que somente depois seja investigada a denunciação caluniosa. E a prescrição corre a partir do fato, em tese pela prescrição abstrata, que é a primeira modalidade de prescrição no Brasil. Então, o crime de 2 anos, a rigor,
só vai se medir retroativo num segundo momento, lá na aplicação da pena na sentença. Mas essa primeira fase, os 8 anos, vão a 16, então ainda assim teria um resgate para se fazer. Nesse meio tempo a vida tem tantas idas e voltas que o processo continua e, como você disse, as questões que geraram já foram solucionadas. Já foram solucionadas. A grande questão, e aí o livro eu acho que traz a mão da Bibiana Melgarin, que é a psicóloga convidada para escrever o livro conosco, comigo, com a Fábio. A grande questão é que o processo penal fica, mas a marca na criança fica também. Esse é o livro trouxe assim uma conclusão nesse sentido. Ou seja, pensem, pais e mães, nessas imputações falsas que vão gerar nas suas crianças. Esse é o grande fim do livro. Bom, Paulo, vamos ouvir a segunda música, que é do Barão Vermelho, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, na verdade do Legião, né? Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Por que esperar se podemos começar tudo de novo? Agora mesmo a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce pra todos, só não sabe quem não quer. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Lembra e vê que o caminho é um só. Quando o sol bater. Essa música, que é uma música lá do... Acho que tá naquele disco cinza do Legião Urbana, e esse é de um disco que acho que é da MTV também, do Barão Vermelho. Acho que é um ao vivo da MTV. Como mudou isso? Antigamente a gente ficava vendo DJ, via programa da MTV. Não, Não, eu via, sim, eu não vejo mais nada. É que não tem mais. Hoje em dia não tem mais essa Deve coisa. ter bom youtuber. Eu me lembro que a gente estava falando no FICA aqui, né? Eu me lembro quando o FICA trouxe para apresentar no Anchieta a Astrid da MTV. Mas eles eram popstars, popstars. A gente foi buscar no aeroporto, a gente levou pro colégio, ela veio com uma musa. E ela até que é uma que fez o cross. Ela ainda continuou Sim. o que eu, pra não mentir, eu assisto muito no YouTube ainda o Gastão.
Gastão. Ele tem o Casa Gastão, e é um programa que eu acho bacana de ver. Mas quase todos eles, né? O Thunderbird, aqueles caras meio que sumiram, né? Sim, todos sumiram, porque mudou muito a maneira pela qual a gente escuta. Você lida com a música, né? Eu não... CD já não uso mais. Como eu te falava, eu tenho o Apple Music, você tem o Spotify, não... É outra relação com a música, né? É outra relação com a música. Bom, e essas marcas que ficam nas crianças, como é que elas vão lidar depois? Ainda mais, imagina, com um processo penal na cabeça. Bom, Germano, tu imagina o seguinte... Eu sempre falo, até em sala de aula, o cuidado com a criança no processo penal ele começa com a oitiva dessa criança. Então, tu imagina, se nós não nos sentimos preparados para tratar dentro do direito penal de temas sensíveis como, por exemplo, alienação parental e temas que lidam com outras áreas, como, por exemplo, as falsas memórias, que também constam no livro, mas evidentemente que é a parte da Bibiana, né, que é da área da psicologia. Imagina você pegar um juiz, colocar uma criança na frente dele para fazer perguntas sobre um evento, um episódio, por exemplo, aqui, sexual, que tem a vida entre o pai e ele, ou a mãe e ele. Isso é de uma sensibilidade que foge à ferramenta que nós do direito penal temos nas mãos, né? Foge. E eu diria que não só do direito penal, imensa esmagadora maioria de qualquer jurista, né, operador do direito. Então aqui alguns juristas há anos atrás criaram a circunstância do depoimento sem dano. Então trouxeram para dentro do direito psicólogos e assistentes sociais para ficar com uma criança fora do ambiente da audiência, com brinquedos, com distrações para a criança, e as partes faziam perguntas para essa criança por intermédio de um sistema, ponto. E a psicóloga lá com a criança alcançava essas dúvidas de maneira mais suave. Mas mesmo assim, claro, a resposta dada, ela saía completamente distorcida, ou a pergunta não era feita da maneira como nós do direito precisaríamos para a realização da não prova. é como tornar esse ambiente um ambiente agradável. Palatável, não tem como. Agora, eu assisti, vou te dizer de camarote, fatos que nasceram e depois foram desmentidos pela própria criança, que se a gente contar, não acredito. Eu me lembro de um caso em que a criança disse para a mãe, os pais haviam se separado e esse pai tinha constituído nova família. E eles se encontraram no parque de diversões. O pai com a nova família e a nova filha e a antiga família com a mãe dessa menina. E aí, essa criança, vítima em tese, viu que a nova filha desse pai tinha uma pulseirinha de free pass no parque. E ela pediu para o pai e o pai disse, filha, pede para tua mãe. Quando chegaram à noite em casa, a criança disse para a mãe e para a avó. Estava passando um programa desses de televisão com abuso, com estupro, e a criança disse para a mãe, o pai fez exatamente isso aí comigo. Ó. A mãe e a avó saíram de casa, foram na delegacia e fizeram uma ocorrência policial dizendo que a criança tinha falado. E aí, 7 anos depois, Germano, é que a criança disse, eu disse aquilo para minha mãe, realmente eu assisti o programa de televisão e disse para minha mãe, por conta de um episódio acontecido no parque de diversões, porque o meu pai não me deu a pulseira do Free Pass como havia dado para a nova filha. E certamente a criança, quando criança, fez isso também, porque é todo um ambiente que ela está que ela não está preparada para isso. Ela não está preparada, realmente ela não está preparada. E mais do que a criança não está preparada, nós do direito, infelizmente. Essa aí... Não adianta vir dizer, não, mas a gente cria uma sala especial, os juízes têm formação assim, os promotores, os advogados. Na hora, quando a gente está lidando com os sentimentos da criança, é muito complexo. A gente vai pensar fato-norma. Exatamente. Vamos ouvir a terceira música, que é a Você Vai Se Lembrar de Mim, Nenhum de Nós. Quando eu te vejo, espero teu beijo. Não sinto vergonha, apenas desejo. Minha boca encosta em tua boca que treme. Meus olhos eu fecho, mas os teus estão abertos. Tudo bem se não deu certo. Eu achei que nós chegamos tão perto,
Mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Esse foi um beijo de despedida que se dá uma vez só na vida. Explica tudo sem brigas e clareio mais escuro dos dias. Tudo bem se não deu certo. Eu achei que nós chegamos tão perto, mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Mas você lembra, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena. Lembra, é o nosso final feliz. Você vai lembrar, sim. Você vai lembrar de mim. Esse foi um beijo de despedida que se dá uma vez só na vida. Explica tudo sem brigas e clareio mais escuro dos dias. Tudo bem se não deu certo. Eu achei que nós chegamos tão perto, mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Mas você lembra, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena. Lembra, é o nosso final feliz. Você vai lembrar sim. Você vai lembrar de mim. Agora, essa música também tem um outro lado que eu acho fantástico, que me dá a sensação, pelo menos, né, da questão da saudade, da questão do que passou, né? E isso também a primeira parte do livro traz, quer dizer, às vezes as pessoas querem resgatar um passado depois de ter inaugurado, depois de terem aberto algum tipo de denúncia, algum tipo de inquérito policial contra outra pessoa. E aí já é complicado. E aí, às vezes, assim, a gente recebe gente no escritório que diz assim, eu tô com saudade dela. Diz, meu amigo, agora tu não, essa saudade aí tu guarda na mala e leva pra ti, porque não tem como voltar. Então, essa parte do sentimento que a música traz, a gente enxerga muito dentro do processo também. As pessoas querem, às vezes, fazer os resgates, as pessoas querem remontar circunstâncias que, depois de aberta a porta no direito... E, pelo que eu entendi, você acha que o processo penal aniquila essas possibilidades? Ele não tem nada que ele possa engendrar ali no meio para... Demorado, sem respostas emergenciais para esse tipo de caso. Aí vamos dizer, mas as medidas determinantes aos sujeitos... Não, claro, aqui eu estou falando de fatos que são falsos. Fatos que... Claro. Né? Porque as pessoas vão dizer assim, mas Paulo, eu preciso das medidas protetivas, eu preciso do processo penal para situações em que os fatos aconteceram, o cara é um agressor, Não, evidente que tem a parte verdadeira. Agora, aqui o escopo do livro é quando os fatos inauguram investigações, inauguram processos e esses fatos são falsos. Né? Então, essa é a divisão que acontece no livro. E aí o resgate ele se torna impossível, porque as respostas são demoradas, e a criança é ouvida 1, 2, 3, 4 vezes durante a ação, cada vez com uma versão. As pessoas, os dindos, os avós, os tios são chamados para dentro do processo, e quando vê, não é só o problema do casal, é o problema de que todas as famílias estão sendo trazidas para dentro dos processos penais, com problemas
problemas gigantescos, como todas as famílias têm, como todas as relações têm, e aí o direito não consegue resolver todas elas, né? Acho que não consegue nem, pelo menos esse direito que está aí, nem foi pensado para isso, né, Paulo? Nem foi pensado para isso e, digamos assim, a aliança entre o direito de família e o direito penal tem que gramar muito ainda para chegar a algum tipo de acordo em termos de resolução para esse tipo de caso. Olha, as pesquisas têm que acontecer nessa área para que a gente tenha algum tipo de ganho. Não, por né? acaso, são os dois ramos do direito que mais possuem decisões novas, porque de fato tocam naquilo que é essencial numa sociedade, né? Família, conduta social, né? Perfeito. Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui. Vai ter que voltar alguma outra vez para a gente continuar conversando, né, Paulo? Germano, hoje o programa foi extremamente sério. A gente deixa as nossas histórias e o rock e tal para uma outra oportunidade. Não vão acreditar, Paulo. Não vão acreditar. Não vão acreditar, mas muito obrigado. Obrigado mesmo e até a próxima. Prazer, Germano. Um abraço para os ouvintes aí também. Tá bom.